Olá, aqui é o Dr. Edivan Garcia e hoje vamos para o terceiro episódio da nossa série Gatilhos Mentais na Prática. Se você não assistiu os episódios anteriores, então dá uma olhada nos links acima para você poder assistir e pegar esse conteúdo desde o início. No primeiro episódio a gente fala sobre a questão de razão e emoção, como funciona na cabeça do cliente a ativação dos gatilhos mentais. No segundo eu passo uma escalação para você, qual a ordem ideal para que você use esses gatilhos mentais na sua avaliação estética. No segundo episódio a gente já entra nos gatilhos mentais, falando da prova social e da autoridade. E nesse episódio eu quero dar uma atenção especial, ou seja, nesse episódio vamos falar especificamente da similaridade, o gatilho mental da similaridade. Esse gatilho ele é muito importante, por isso eu quero, por mais que seja um episódio um pouquinho menor, mas eu quero dar uma atenção especial, até para que você possa focar em assimilar os detalhes, em guardar as informações relacionadas a esse gatilho mental e colocar na sua prática dos atendimentos. Então não esqueça de praticar essas dicas que eu estou dando aqui para você, para que a sua avaliação ela passe para um outro nível. Então, vamos lá, o gatilho mental da similaridade. Primeiro, o gatilho mental da similaridade é um gatilho que ele é usado para gerar conexão. Ele é usado para gerar conexão, para criar um vínculo entre você e o seu cliente. Sem essa conexão, qualquer tipo de tentativa ou qualquer tipo de venda, ela fica muito mais frágil. Qualquer tipo de convencimento com o seu cliente fica mais frágil. Muitos pacientes relatam que, olha, eu vi até um preço melhor, eu vi uma oportunidade melhor na outra clínica, mas eu gostei de você, doutor, então eu vou fechar o tratamento com você. Isso eu ouvi já várias vezes de vários clientes. Por quê? O que é esse eu gostei? O que é esse eu me senti bem? Eu quero fazer aqui. É essa conexão, essa similaridade que o cliente sente pelo profissional. Porque não é só questão de dinheiro, não é só benefícios. Existe a questão dessa sensação, né, desse sentimento que o cliente vai sentir com o profissional, tanto na hora da avaliação quanto na hora do procedimento, né? Se ele tem uma confiança para isso. Então, para que o seu cliente tenha uma confiança em você como um profissional, ele primeiro precisa estar conectado. Você precisa conectar as ideias a ele para que ele possa entender tudo aquilo que você está passando. Então, o gatilho mental da similaridade ele serve para gerar conexão. Por isso, ele atua naquilo que a gente falou no primeiro episódio, no sistema límbico. Ele atua no sistema límbico. Então, por isso que a gente trabalha com conexões, porque ele vai atuar, o gatilho mental vai atuar trabalhando nas emoções do seu cliente, trabalhando nas sensações. Vamos entender um outro conceito rapidinho, que é o seguinte: o nosso cérebro ele tem o costume de atuar trabalhando para reconhecer, né, criando e reconhecendo rotinas e padrões, tá? Nosso cérebro trabalha com rotinas e padrões. Quando a gente realiza uma determinada atividade por um período de tempo subsequente com o mesmo padrão de atividade, de tempo, você faz as mesmas coisas seguidas, o seu cérebro ele começa a criar uma rotina para aquela sua atividade. Ele começa a reconhecer isso como um padrão. Por quê? Se eu todo dia acordo para ler um livro às 9 da manhã antes de trabalhar. Com o passar do tempo, o meu cérebro ele vai entender que isso é um padrão. Todos os dias eu acordo para ler e vai criar uma rotina. Com o tempo,
automaticamente eu não vou ter dificuldade para acordar, eu não vou ter dificuldade para ler naquele horário, porque se tornou uma rotina para o meu cérebro. Isso acontece constantemente. Por exemplo, você senta no seu carro, você que sabe dirigir, você simplesmente dirige até o destino que você quer e no percurso você vai ouvindo uma música, você vai conversando com alguém, você vai pensando em outras coisas. Você não vai necessariamente pensando, ali na frente eu tenho que virar à direita, eu tenho que passar essa marcha quando o carro acelera. Não, porque o ato de dirigir se tornou uma rotina e um padrão para o seu cérebro. E é normal que ele vá fazer essas atitudes no automático. E aí entra o gatilho mental da similaridade. Como assim? A gente vai tornar uma rotina a avaliação? Não. Mas você vai trazer pontos da sua avaliação, você vai criar conexões que entrem dentro dessas rotinas e padrões. Vamos lá, doutor. Me explica melhor essa questão que eu não entendi. Por causa desse processo de rotinas e padrões que o nosso cérebro cria, a gente tende a agir no automático em determinadas situações e a gente tende a pré-julgar algo como sendo bom ou ruim baseado nas nossas experiências passadas, ou seja, nas nossas rotinas e padrões. Se você vai a um restaurante e aí você tem uma experiência ruim com um prato lá, você volta lá e tem uma segunda experiência ruim, na próxima você não vai querer aquele mesmo tipo de prato. E aí você passa por um outro restaurante diferente. Se por acaso acontecer naquele outro restaurante situações que te façam lembrar da rotina e do padrão, né, que tenham um padrão semelhante àquela situação ruim que aconteceu com você no restaurante anterior, você automaticamente vai começar a julgar como ruim aquela experiência do novo restaurante. Porque a gente vai pegando, o cérebro automaticamente vai pegando essas informações passadas. Por isso, a gente deve sempre tentar gerar essa conexão, e o gatilho mental da similaridade serve para que a gente possa se assemelhar ou gerar algo que se aproxime do seu cliente, para que o seu cliente possa se sentir mais seguro. A gente tende a gostar, a gente tende a achar bom aquilo que é semelhante a nós, aquilo que é parecido conosco. Por isso o nome, e aí a gente gera conexão através disso, criando situações para que nas rotinas e padrões que o seu cliente tenha, ele comece a pré-julgar, a identificar aquela situação como boa, a se sentir bem por conta das experiências anteriores que ele teve. E aí a gente tem um outro detalhe que é a visão do cliente. Então, como eu falei, a similaridade vai trabalhar com a visão do cliente. Por isso você precisa entender esse ponto para que você possa pensar em trabalhar na rotina e no padrão dele. Um exemplo, um cliente que fez, vou dar um exemplo de uma situação que eu passei. Eu tive uma paciente que eu ofereci para ela Botox. Eu já atendi essa paciente há muito tempo, há muitos anos. Na verdade, eu atendi essa paciente na época que eu era estagiário. Desde aquela época, eu já atendia outros procedimentos nela. E aí, eu reencontrei ela recentemente, numa clínica que eu estava atendendo. Recentemente, faz mais de um ano. E com isso, eu voltei a fazer outros tratamentos nela e eu ofereci o Botox. Daí ela falou o seguinte: doutor Divan, Botox eu não quero não, porque eu apliquei uma vez e não gostei, ficou errado. O profissional lá que eu conhecia na época não me deu assistência e não quero. Aí eu fui, conversei com ela, expliquei, falei, olha, é assim que funciona, é assim que vai ser, não necessariamente vai ser igual à primeira experiência. Expliquei, mas eu falei assim, fica calma, vai no seu tempo. Se você achar que pode, se você achar que quer, a gente vai. Se não, tudo bem, deixa esse procedimento para lá.
Só que ela tinha várias sessões comigo de um outro tratamento. E aí a cada sessão a gente ia conversando sobre aquele assunto, a cada sessão a gente ia trabalhando esse assunto na cabeça dessa cliente para que ela pudesse tirar essa sensação ruim, essa experiência ruim que ela passou anteriormente. Então, levei alguns meses para conseguir convencê-la. Ela fechou o Botox depois, eu fiz o tratamento de Botox, fiz outros tratamentos de preenchimento, porém, levei um tempo para tirar essa visão, para entrar na rotina, nos padrões, para entender esse processo e gerar essa conexão com ela, para que ela tivesse uma confiança. Então, para ela, é só em falar no Botox, ela já estava pré-julgando como ruim, como um procedimento ruim, porque ela teve uma experiência ruim. E a frase dela foi: Botox não serve para mim, esse procedimento não é muito legal não gosto muito. Essa foi a frase dela relacionada a um tratamento por conta de uma experiência ruim que ela teve. Então, esse processo todo, a gente conhece também, a gente vai ver em muitos estudos, né? Nos estudos de PNL que eu fiz, a gente ouve muito falar sobre rapport. É exatamente você estudar, criar esses pontos de conexão, que entram dentro do gatilho mental da similaridade. O gatilho mental da similaridade, na verdade, é um gatilho que entra dentro desse estudo de rapport. Eu vou depois fazer um vídeo, fazer um conteúdo específico para essa questão do rapport aqui para vocês, para que vocês possam trabalhar melhor essa questão de conectar com o cliente. Então, entendido esses detalhes, então vamos lá, doutor Edivan, como é que eu coloco isso na prática? Como é que a gente vai colocar na prática esse gatilho mental da similaridade na avaliação com o meu cliente? Então, na prática, a gente começa trabalhando com um detalhezinho e importantíssimo que muitos profissionais não dão essa devida importância, que é a ficha de avaliação. A ficha de avaliação é um detalhe importante. Primeiro, porque você precisa saber histórico de saúde do seu cliente. Então, e precisa estar registrado numa ficha de avaliação. Essa anamnese precisa estar registrada lá para que você possa ter um controle da sua avaliação. Mas as informações do seu cliente nessa ficha são muito importantes. O cadastro dele é muito importante, porque dali, por mais que sejam pequenos, você consegue tirar alguns pontos de conexão com ele, como por exemplo, a data de nascimento. Então, dali você tira a data de nascimento, se é uma data de nascimento próxima à sua, se é próximo de algum familiar seu, se está no mesmo mês, né, que o seu, se está próximo do dia do atendimento que vocês estão. Mas como que assim que a data de nascimento vai fazer diferença? Porque se for, por exemplo, próximo à sua, no mesmo mês, se eu faço aniversário em abril, a pessoa faz em abril também. Como que a gente cria esse ponto de similaridade? Olha, vi aqui que você faz aniversário em abril, caramba, parabéns. Eu também faço, então a gente tá próximo ali no mesmo mês. É uma frase simples, parece bobeira, parece que não vai fazer diferença, mas faz. O seu cliente, isso vai começar a entrar na rotina e nos padrões, porque o seu cliente tende a gostar, naturalmente as pessoas tendem a gostar mais do mês em que elas nasceram, do mês do aniversário, porque é um mês em que a pessoa é festivo para a pessoa. Então, você se inclui dentro dessa informação. Outro detalhe que você pode observar é um nome. O nome dela, o sobrenome. Se você tem um sobrenome, caramba, Garcia, nós somos parceiros. Ou Edivan, um pouco mais difícil, mas... Opa, Edivan, e aí, meu xará, como é que tá? Tudo bem? São detalhes, como eu falei, pequenos, mas que vão aproximando.
Porque se você tem o mesmo nome do seu cliente, é natural que essa pessoa goste do nome dela. É natural que as pessoas gostem do próprio nome. Tá? Não é 100% dos casos. Existem pessoas que não gostam. Mas é natural que as pessoas gostem do próprio nome. Então, naturalmente, se você fazer essa conexão, olha, eu sou Fernanda, essa cliente é Fernanda, e você criar essa conexão, ela, caramba, nós somos Fernanda. Isso vai... ela tem um ponto parecido. Conscientemente, ela não vai pensar assim, tem algo parecido, eu estou me conectando porque ela tem o mesmo nome que o meu. Não é consciente, vai ser nas rotinas e nos padrões. É a questão do pré-julgamento. Vai começar a ser pré-julgado como boa, ou seja, a pessoa vai começar a te ver com bons olhos, vai começar a te ver melhor, por entender que você é alguém que se aproxima. Isso vai desarmando, tirando aquela armadura que muitas vezes o cliente vem fechado, um pensamento de, só vou ouvir, quero ir embora, e aí você começa a criar essa conexão, você começa a criar o rapport, você começa a abrir, você começa a criar uma intimidade que você vai entrando na zona de intimidade desse cliente, e esse cliente vai se abrindo mais para conversar com você, para poder te dar ouvidos e fechar com você, né? Você conseguir o convencimento dele para fechar na avaliação. Então, assim, dá para tirar vários detalhes, né? Como eu falei, a data de nascimento, o nome, a profissão, às vezes o endereço, se mora perto de um local que você já morou, que você conhece. Todos esses são informações que você pode usar e comentar para que gere essa conexão. A segunda forma de utilizar isso na avaliação é a forma de falar. A forma de falar e o timbre da voz. Tá? A forma de falar, seja pela velocidade, porque alguns clientes eles são muito rápidos, eles são agitados, e você tem que seguir o ritmo deles, você tem que acompanhar aquilo que ele está falando, porque se você for muito lento, esse cliente ele vai acabar se sentindo um pouco entediado na sua avaliação. Em compensação, se você for muito rápido para aquele cliente mais lento, ele não vai entender nada. Você conseguiu perceber essa diferença? Você precisa acompanhar a forma de falar do seu cliente. Se ele é agitado, você precisa se agitar um pouquinho. Você precisa acelerar a sua fala. Se ele é mais lento, você precisa ficar mais calmo. Se ele tem um timbre de voz mais alto, se ele fala com uma firmeza vocal maior, você precisa dar uma potência na sua voz. Não pode ficar com a voz assim, acuadinha, escondidinha, porque senão seu cliente não vai ter esse respeito. Ou, se ele tem uma voz mais branda, você vai conversar com ele de maneira mais branda. É claro, você profissional tem o seu estilo, mas é muito importante você entender essa forma de falar para conseguir acompanhar o processo, para conseguir acompanhar o cliente. O cliente agitado tende a achar o lento de entediante. O cliente lento tende a achar o rápido, a não entender o rápido e a não achar desinteressante. Já, se você tem uma voz mais para dentro, essa coisa meio apática, o seu cliente vai achar que você não tem confiança naquilo que você está passando. Então, a forma de falar é importante, o timbre da voz é importante. Se você assemelhar essa função, você vai conseguir criar essa conexão, porque ele vai começar, você vai se parecer com ele, vai estar num nível parecido, o cérebro vai criando essas similaridades. O terceiro ponto que a gente vai falar aqui é a postura, tá? Isso aqui são todos os detalhes que a gente aprende nesse estudo sobre rapport, para criar conexões. Tá? A postura é muito importante. No estudo sobre espelhamento, a gente vê sobre a questão de você fazer um espelhamento da postura corporal do seu cliente. Se o seu cliente mantém os braços fechados, naturalmente você não vai copiar ele ficar com os braços fechados. Mas o que você faz? Você conversando com o seu cliente na prática,
Você encosta na mesa sim, com os braços cruzados. Vai conversando e devagar vai descruzando os braços para que você possa ir falando e o seu cliente vá sendo desarmado e depois ele vai começar a se desarmar também. Então você vai espelhar a atitude dele e aí ele vai começar a se espelhar na sua, vai criar essa conexão e aí você vai começar a conseguir meio que controlar essa postura corporal do seu cliente. Se o seu cliente está sentado na cadeira lá no fundo, é porque ele quer um afastamento corporal seu. Aí é uma questão que a gente também vai trabalhar melhor nos vídeos sobre linguagem corporal, tá? Mas ele quer um afastamento seu. Então o que você faz? Você chega um pouco para frente. Sempre mantenha o seu corpo mais inclinado para frente, a sua cabeça mais inclinada para frente. Não aquela coisa assim, não, cabeça inclinada para frente, corpo inclinado para frente, para mostrar interesse em seu cliente. Ou você fica um pouquinho de lado, apoiado na mesa, quando ele estiver contando o caso dele, estiver contando a história dele, para que você vá criando essa proximidade e o seu cliente vá criando. Se você perceber o seu cliente fazendo essa mesma postura, você responde a ela para criar essa sensação. Então a postura é muito importante para você gerar essa similaridade, tá bom? Outro detalhe, né, da postura, se o cliente está inclinado, virado para a porta, se ele está de perna cruzada, balançando o pé rápido, são detalhes que você pode observar que se ele está muito inclinado para a porta, ele quer sair, ele já está entediado querendo ir embora. Se ele está agitado, balançando o pé, catucando a bolsa, significa que ele está entediado com aquilo que você está falando, ele não está interessado ou a cabeça dele está em outro lugar, então você precisa repensar a forma do que ele está falando. E aí uma dica para quebrar isso, joga a pergunta para ele, para de falar um pouco, faz mais perguntas, traz ele de volta para o seu atendimento, repete algumas perguntas, fala sobre alguma coisa que ele comentou e aí traz ele para a conversa novamente, para que você consiga tirar do tédio, né, da vontade, da sensação de querer ir embora, para estar presente na sua avaliação. Um outro detalhe que eu sempre falo em muitos dos gatilhos mentais são os seus resultados. Resultados e, vou falar em conjunto isso aqui, histórias. No próximo capítulo a gente vai falar sobre o gatilho mental da história, tá? Então, não necessariamente eu vou me aprofundar nesse ponto, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, desses dois. Como eu falei, os resultados, eles geram diversos gatilhos mentais. Eles ativam o gatilho mental da prova social, da prova da autoridade, da similaridade. Como que você vai ativar o gatilho mental da similaridade com os seus resultados? Simples, apresentando resultados semelhantes ao caso daquele paciente. Veja um resultado que foi semelhante ao caso dele e mostre para ele. Vai falar para ele, olha, esse resultado aqui é muito parecido com o seu, então se a gente teve esse resultado com esse paciente, a gente vai ter um resultado assim com você. Isso faz o seu cliente pensar, bom, esse profissional conseguiu dar um resultado bom para alguém que foi parecido comigo, então para mim ele vai conseguir resolver. Então, mostre resultados semelhantes e conte histórias dos seus tratamentos. Pegue esses resultados, alguma história, algum atendimento que você lembre que seja importante de falar. Então, você acha que seja importante falar sobre a história desse tratamento, desse resultado, para esse cliente, para ajudar a convencê-lo. Porque se você traz a história, assemelha ao caso desse cliente. Se você fala para ele, olha, esse paciente aqui passou por uma situação semelhante à sua, fez uma pergunta parecida com a sua, você começa a trazer a pessoa para esse resultado, você começa a fazer a pessoa se enxergar na visão daquele resultado que você está aparecendo, para você convencê-la será muito mais fácil. Um exemplo que eu faço, meus clientes, eles quando vão fazer os procedimentos, né, seja de botox, de preenchimento, eles sempre perguntam assim, doutor, mas dói? Eu sou muito medroso, eu tenho muito medo de agulha. E aí eu falo para ele assim, posso te contar um segredo?
Quase 100% dos meus pacientes têm medo de agulha. Você não é o único. Todo mundo tem medo de agulha. A questão é, na verdade, você não é medroso, você não é medrosa, você é corajosa. Por quê? Porque você tem medo, mas você decidiu vir até aqui e agora está aqui conversando comigo e agora nós vamos fechar para que você possa realizar. Você está tomando a coragem de realizar um procedimento. Medroso é aquele que não faz. Corajoso é aquele que faz. Então, todo mundo tem, mas todo mundo que tem medo enfrentou e foi tranquilo, viu que era menos do que aquilo que ela achava, do que o medo dela achava. Aí você inclui a pessoa dentro dessa história, você faz a pessoa se sentir semelhante a essa situação de que ela tem medo, mas ela pode suportar e isso tudo ajuda a convencer melhor. Então, esses são os detalhes do gatilho mental, da similaridade. Essas são as formas de você colocar em prática na sua avaliação. Anota isso, põe no papel, põe em prática, né? Então, treina, pratica, utiliza bem e não deixa de aproveitar essa dica, essas e as outras vídeos. Fica atento aqui no perfil, lá no perfil, fica atento aqui no Telegram para os próximos episódios. Até o próximo vídeo.